A verdade é que sair do zero até os primeiros 100 mil reais é de longe o trecho mais lento, mais difícil e mais importante de todos. E se você não entende isso, gente, é muito fácil desistir no meio do caminho achando que não está funcionando. Então hoje você vai entender, primeiro, por que os primeiros 100 mil reais mudam completamente o jogo, como os juros compostos começam a trabalhar a teu favor a partir desse ponto, e terceiro, o que você precisa fazer para poder chegar lá mais rápido sem cair em promessas que, enfim, querem pegar o teu dinheiro. Vamos falar sobre isso? Por que os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis? Gente, no começo, investir parece frustrante, né? Você fica ali guardando dinheiro, você aplica, aí quando você vai olhar o rendimento parece que não sai muito do lugar. Isso acontece porque nessa fase, quem faz o dinheiro crescer não é necessariamente o investimento, a rentabilidade. É você, são os seus aportes, é a tua capacidade de colocar dinheiro. Deixa eu te explicar. Se você investe 100, 200, que sejam 500 reais por mês, a maior parte do crescimento da tua carteira vem do esforço dos teus aportes, do que você está colocando ali, e não dos seus rendimentos. Mas o que muita gente não percebe é que tem um ponto de virada. E esse ponto, para a maioria das pessoas, começa ali na casa dos primeiros 100 mil reais. Quando você atinge esse valor, tem uma coisa que começa a acontecer, que é a equação dos juros compostos funcionar. Eles começam a ganhar força. Agora, o dinheiro que tu já acumulou começa a gerar um retorno mais relevante sozinho. Não é mais só você colocando dinheiro, não é só mais fazendo aportes dependendo daquilo. É o próprio patrimônio que começa a trabalhar. E é exatamente isso que acelera bastante o processo. Para você ter uma ideia, dependendo da taxa de rendimento, os primeiros 100 mil reais podem te gerar algo em torno de R$1.000 por mês. Isso é óbvio, depende do ativo. Ou seja, é como se você criasse uma máquina que começa a produzir dinheiro junto com você. O famoso fazer dinheiro enquanto dorme. Porque você vai continuar depositando um valor mensal aqui. Mas seu dinheiro está no nível que começa a trabalhar a seu favor. E se isso já te abriu um pouco a mente, já aproveita para salvar esse vídeo aqui, tá, gente? Deixa o seu comentário, curte, se inscreve no canal. Seu feedback é muito importante. Vamos lá. Agora vem uma parte muito importante. Quanto tempo leva para você chegar nos seus primeiros 100 mil reais? E aqui entra uma realidade que pouca gente gosta de ouvir, né? Se você investe pouco, se você bota pouco dinheiro, se você aporta pouco, o caminho é mais longo, naturalmente, gente. Por exemplo, alguém que está investindo R$100 por mês vai levar ali uns 18 anos para poder conseguir chegar nesse valor. É óbvio, eu estou falando de taxas e rendimentos comuns e tradicionais. Agora, alguém que investe R$1.000 já reduz esse tempo drasticamente. E quem consegue investir por R$5.000, que eu sei que é uma parcela menor da população, 5 mil por mês, pode chegar lá em pouco mais de um ano. Gente, um ano. Ou seja, tudo depende de quanto você consegue investir com consistência. E aí, obviamente, que isso vai depender também do teu orçamento doméstico. E é por isso que acelerar esse processo depende principalmente de 3 pilares, que são, primeiro, você precisa gastar melhor. Não é sobre cortar tudo da sua vida, mas você precisa parar de desperdiçar dinheiro com, sinceramente, coisas que não vão fazer muita diferença, sobretudo no longo prazo para você. Esses pequenos ajustes no teu padrão de consumo já vão certamente liberar dinheiro para você poder investir. Não é só cortar o cafezinho, é ver principalmente os custos fixos. Segundo, é ganhar mais, ter renda extra, aumentar a tua renda de alguma forma, seja através de especialização, vai ser novas habilidades, ou novas fontes de receita, vai encurtar muito o teu caminho. E o terceiro é investir com inteligência. Escolher bons ativos, evitar taxas desnecessárias de fundo, de previdência, enfim. E não perder dinheiro com impostos que poderiam certamente ser otimizados. Aí entram numa outra seara de otimização tributária que eu posso falar sobre outro vídeo. Um erro muito comum para quem está começando é a pressa. Gente, a pressa é horrível. Muita gente acaba recorrendo a investimentos milagrosos, né, a pirâmide, que vão te prometer ali estratégias complexas, coisas que ninguém faz, só que nessa fase inicial do teu patrimônio, essa caça desses atalhos vai te atrapalhar muito. Ela vai te atrapalhar muito mais do que vai te ajudar. Então a verdade é que o que vai fazer mais o teu patrimônio crescer ainda é o teu esforço e a tua disciplina. Não vale a pena arriscar desnecessariamente o teu dinheiro quando o foco deve ser a consistência. Consistência em quê? Em investir sempre. Manter o ritmo, criar um hábito. Essa base é muito mais valiosa do que ficar tentando acertar uma jogada, um ganho grande de uma vez só. Inclusive, me conta aqui nesse vídeo quanto que você já conseguiu juntar até agora. Eu quero entender em que fase que vocês estão para poder trazer conteúdos ainda mais direcionados para você, tá? E vamos lá, que tem um alerta muito importante. No mercado financeiro, gente, não existe milagre. É muito difícil,
mas muito difícil mesmo encontrar investimentos confiáveis que vão te dar uma taxa de retorno muito superior ao do mercado tradicional. Tem que ser uma estratégia muito complexa, como a gente tem no Grupo Hoteles. Mas enfim, geralmente empresas que vão te prometer essas rentabilidades muito agressivas não conseguem entregar no longo prazo. Então vamos focar no que realmente importa. É a consistência, a disciplina e o tempo que você passa investindo. Os primeiros 100 mil reais não são só um número, eles são um divisor de águas. É um marco, inclusive, muito importante para a maioria dos investidores iniciais, né? É o momento que você sai daquele esforço mais manual, mais braçal e começa a ter o dinheiro trabalhando junto para você. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem não tem tempo, ou melhor, quem trabalha não tem tempo para poder ganhar dinheiro. Então, como é que funciona essa equação, gente? A maioria das pessoas troca o seu tempo de vida por trabalho. A maior parte das pessoas, os trabalhadores, enfim, os especialistas, eles trocam tempo de vida por salário. O teu salário necessariamente é limitado. Então, por que a gente busca ter investimentos na nossa vida? Para que chegue um determinado momento em que o meu esforço financeiro que veio através dos anos deixa de ser aquela coisa que eu preciso dedicar muito do meu orçamento, eu preciso deixar de viajar, eu preciso deixar de fazer as minhas coisas, e ele passa a ser, sim, uma coisa natural, algo que começa a te render dinheiro, começa a te render tempo, porque tempo é dinheiro, tempo é luxo, no final das contas. E é exatamente aqui que eu quero alertar vocês, porque a barreira dos 100 mil reais, ela é basicamente psicológica, porque a maioria das pessoas impõe a elas mesmas esses limites, né? Não, eu não vou deixar de sair final de semana. Não, eu não vou deixar de ter esse meu luxo. Eu não vou de assinar tal plataforma. Gente, o mundo todo está preocupado, sobretudo na época que a gente está vivendo aqui, em tirar o teu dinheiro. Hoje nós estamos vivendo o advento da inteligência artificial. Então, a gente tem uma parcela muito maior de empresários e empresas que entendem de técnicas de persuasão, de vendas, de processos comerciais e que vão fazer você, que não tem esse conhecimento, dar o seu suado dinheirinho para eles. Então, o que você tem que fazer? Você precisa focar numa estratégia consistente de investimentos. O que eu vou te recomendar é, cara, tu não vai investir menos do que 10% da tua renda. Porque se você investe menos de 10% na tua renda, na maioria dos investimentos tradicionais, aqui eu estou falando de ações, bolsa, fundos imobiliários, opções de fundos e tudo mais, eles não vão te render algo que seja muito superior ao que o mercado entrega, no máximo 2 ou 3 vezes, como algo que a gente também entrega no Grupo Hoteles. Mas no fim, se a tua estratégia fica muito pulverizada, ou se você não tem capacidade de investir mais do que 10% da tua renda, dificilmente você vai conseguir viver de renda. Henrique, por que eu gostaria de viver de renda? Porque o nosso INSS, que é o nosso instituto, né, que deveria trazer a segurança social, na verdade está quebrado. Quantos e quantos escândalos vocês não acompanharam nos últimos anos que mostraram a fragilidade do nosso sistema? Agora no Banco Master, por exemplo, o Fundo de Previdência do Rio de Janeiro perdeu quase 700 milhões de reais. Gente, o contribuinte que vai pagar isso. Os impostos vão ficar mais caros, as blusinhas vão ficar mais caras, os itens eletrônicos vão ficar mais caros, porque todo esse populismo de um governo que a gente tem, e aqui eu não estou entrando no mérito se o governo é bom ou ruim, mas essa maneira de conseguir fazer com que a base das pessoas que têm pouco conhecimento votem nessas iniciativas, faz com que você, classe média baixa, classe alta, acabe pagando necessariamente mais caro. Então, qual que é a ideia? Vai chegar um momento da tua vida em que o valor que você recebe dos seus proventos, dos seus rendimentos, que são dos seus investimentos, vai ser superior ao teu custo de vida mensal. O que vai no teu custo de vida mensal? Vai o teu aluguel, o teu financiamento, a tua casa, a escola do teu filho, a comida que você come, tudo aquilo que faz com que você tenha a vida que você tem. Então a ideia é você investir até determinado ponto, para que a partir daquele ponto você possa, enfim, escolher. E não ficar mais refém de um emprego, não ficar refém de clientes. Eu sou Henrique Boteles e eu te vejo na próxima.